companheiras. Eu tenho recebido várias solicitações a respeito de atribuição dos articuladores, coordenadores de conselhos escolares. E confesso para vocês que estava muito preocupado como eu poderia passar essa informação para os novatos, principalmente, né, que estão chegando com uma sede, querendo aprender, querendo saber qual o papel deles junto à coordenação e articulação dos conselhos escolares. E eu tive tentando assim obter essa informação dentro do nosso estatuto, só que o nosso estatuto não está tão amparado quanto as atribuições dos conselhos, né, dos articuladores, desculpa. O estatuto ele deixa essas atribuições muito ampla, que é mobilizar, articular, está fazendo um trabalho bem amplo. E a gente aqui em Rio das Ostras tivemos a sorte de passar por um processo de reestruturação, e isso facilitou muito o nosso trabalho de poder produzir as atribuições, ou melhor, poder mencionar as atribuições dos articuladores e coordenadores de conselhos escolares. E hoje eu tenho um imenso prazer e honra de estar compartilhando isso com vocês lá no nosso fórum. Foi o que eu falei para vocês. Vamos procurar utilizar mais o nosso fórum, o nosso site do GAFSE, para que a gente possa estar colocando qualquer que seja o material ou proposta, para que seja feito e construído de uma forma colaborativa, participativa, onde todos possam dar a sua opinião e está contribuindo para que esse documento que vai ser produzido a partir de agora, que são as atribuições dos articuladores / coordenadores de conselhos escolares, a gente possa estar realmente criando atribuições que possa, né, dar respaldo para a gente sentar e conversar com os nossos superiores, no caso de vocês, secretários, né, e subsecretários de educação. A gente passa por um processo agora que eu acho que a gente vai ter uma liberdade muito grande de falar de democracia, de exercer a democracia, e o nosso papel como articulador / coordenadores de conselhos escolares, esse papel ele é um papel profundo diante do exposto que ocorreu nessas eleições, diante do que tem ocorrido ao longo desses últimos anos, aonde a democracia foi colocada à prova, aonde as pessoas não entendem o que é ser representante, o que é ser representado. Então o nosso dever de casa ele é muito grande, muito sério. Precisamos fazer mais fóruns, workshops, diálogos, treinamento, formações. E aí eu também tive a oportunidade, como vocês também que estão lá no grupo do WhatsApp, a oportunidade de estar vendo as pessoas reclamando que elas, além de articuladores, coordenadores de conselhos, essas pessoas, né, como eu também, né, já assumimos outras atribuições que não seja só para ser articulador, coordenador de conselhos escolares. E esse documento produzido por mim, Márcia e Délcio, né, a gente produz esse documento devido a uma reestruturação que houve na CEMED, e aí eu tenho dois técnicos que eu quero aqui estar parabenizando eles, que é o técnico Tavares e a técnica Noélia, que são dois técnicos que estão à frente desse trabalho de reestruturação das atribuições de cada setor da Secretaria de Educação, um trabalho belíssimo que estão construindo. E aí todos nós, cada um do seu setor, exercendo as suas funções, foram convidados a construir um diagnóstico. Diagnóstico esse, aonde a gente recebia uma ficha e nós tínhamos que colocar ali as atribuições que nós fazíamos no dia a dia, mensalmente, anualmente, e nós construímos. E hoje eu tenho o prazer de apresentar isso para vocês. Eu vou estar falando aqui bem superficial, infelizmente não vai dar tempo de eu fazer o trabalho que eu queria fazer, mas se houver a solicitação e a manifestação da maioria das pessoas, eu vou tirar um tempo e vou fazer sim, porque eu acho que é de extrema importância a gente estar colocando ponto a ponto do que é esse documento, tá bom? Então vamos lá, vamos avançar o documento para a gente poder conhecer e vocês entenderem do que eu estou falando, o que eu trago no dia de hoje. Vamos lá, vou tirar minha face aqui e vamos avançar aqui no documento. Depois de várias solicitações, né, de várias pessoas, né, no grupo perguntando: eu sou articulador novo,
eu queria saber qual o meu papel, o que eu devo fazer, quais as atribuições. E aí eu passei algumas informações, mas achei que aquilo não atendeu o anseio dessas pessoas, né? Os anseios dessas pessoas. E aí eu trago agora um documento produzido por mim, Márcia e Délcio. A gente fez um trabalho por conta dessa reestruturação que foi realizada na nossa secretaria. E aí, atribuições dos articuladores dos conselhos escolares. Vamos conhecer. Gente, são 61 atribuições. Isso dá um respaldo maravilhoso para que vocês possam sentar com seus secretários, subsecretários, com seus superiores dentro da Secretaria de Educação para pleitear a oportunidade de serem exclusivos para o conselho escolar. Porque eu aprendi ao longo da minha vida no setor privado que para que você conquiste alguma coisa, você precisa ter respaldo e apresentar informações e uma defesa por que você quer aquilo, né? Você precisa mostrar o porquê você está pleiteando determinada situação. E aí a gente traz esse documento que, por sinal, eu achei ele maravilhoso, a secretaria também aprovou, eles estão agora no momento de reestruturação, esse documento já está na Câmara para fazer um movimento lá para que isso vire lei, isso vai ser muito bom e vai servir de respaldo para todos vocês articuladores do estado do Rio de Janeiro. Então vamos conhecer esse documento um pouquinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando, né? Vamos direto aqui que vocês devem estar curiosos. Então, foram fichas como essa daqui que vocês estão vendo aí, que foram distribuídas para a gente a fim de fazer um diagnóstico, né? Para entender quais são as atribuições de cada setor, e nós fizemos nosso dever de casa. Eu, Délcio e Márcia, nós construímos. Aqui você vai observar, ó, onde está número, é a ordem de cada atribuição. Aqui são as atribuições e aqui, vou botar aqui, ó, aqui são as atribuições nessa coluna, aqui é a ordem, e aqui são as fundamentação legal. São as fundamentações legal que dão amparo a essas atribuições. Então eu olhei para aqui, esse sim ou não, é para você justificar se você está atendendo ou não essas atribuições. Se você está fazendo, se você está praticando. E aqui a gente praticamente gabaritou com apenas um, que a gente disse que não, e Márcia depois vai ter a oportunidade de estar justificando isso. Então, gente, eu achei esse documento maravilhoso e eu acho que a gente pode trabalhar em cima dele para construir a nosso documento de atribuições dos articuladores do estado do Rio de Janeiro, que sirva também depois para outros estados, mas nós vamos construir isso junto. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Vou fazer a leitura só do primeiro, os demais eu vou deixar que vocês façam. Eu vou botar esse documento, tá, lá dentro do fórum. Para quê? Para que vocês possam contribuir, para que vocês possam estar agregando informações, para vocês possam estar concordando ou não com algumas coisas. Esse é um documento que a gente construiu para Rio das Ostras, mas agora a proposta aqui, a proposição aqui é que nós possamos construir agora o nosso documento, tá bom? Então vamos lá. Eu vou começar aqui, como eu falei, vamos começar na ordem aqui do primeiro ao sexto, ok? Então, o primeiro, a nossa atribuição é a seguinte: ampliar a participação da comunidade escolar e local na gestão administrativa, financeira e pedagógica das creches e escolas públicas municipais. Como articulador, a sua missão é estar ampliando essa participação. E essa participação da gestão administrativa, financeira e pedagógica, aonde ela está presente? No conselho escolar. Então isso é a missão do articulador, ampliar essa participação das comunidades, tanto escolar quanto local, ok? E a fundamentação legal para isso, aqui no nosso município, é o Decreto Municipal número 1830 de 2018. O artigo 4º, inciso 1, ele defende ele respalda, ele fundamenta essa atribuição. Então aqui vocês vão ver atribuições que têm um fundamento legal. Então a gente não criou por criar. A gente, na verdade, simplesmente mostrou para o nosso chefe, né, para o nosso subsecretário, para a nossa subsecretaria, para a nossa secretaria, que nós tínhamos atribuições que havia a necessidade de estarmos lá. Que nós éramos em 3. Agora, hoje, Délcio e Andréia, que seja bem-vinda. Andréia está fazendo um excelente trabalho aí em Rio das Ostras, juntamente com Délcio. Então, nós mostramos, né, porque
Eles estavam fazendo essa estruturação até mesmo para entender se havia essa necessidade, essa capacidade, essa necessidade, na verdade, de essa quantidade de pessoas dentro de determinado setor. Eles estão fazendo isso em todos os setores dentro da Secretaria. Parabéns para a Secretaria de Educação de Rio das Ostras pelo excelente trabalho que está desenvolvendo. E aí a gente conseguiu produzir esse documento que vocês estão vendo aqui. Já falei o primeiro, agora eu vou falar a segunda atribuição. Apoiar a implantação e implementação dos conselhos escolares, também amparada pelo decreto número 1830 de 2018, artigo 4º, também a gente atende, tá como S ali que a gente atende. O que é essa apoiar a implantação e implementação dos conselhos escolares? Para vocês que são novos, nós como articuladores temos a missão de ajudar na implantação dos conselhos escolares em cada escola. Aqui em Rio das Ostras, as 48 unidades escolares têm conselho escolar, mas 2 outras foram criadas e nós tivemos que fazer esse trabalho. Então isso é um trabalho do articulador. Aí você tem que fazer formação, treinamento, apresentação, é todo um trabalho que eles precisam entender, né? Os seus superiores aí nos seus respectivos municípios, eles precisam entender essa importância e com isso vocês conseguirem respaldos para estarem disponíveis às 40 horas semanais dentro do conselho escolar, atuando somente no conselho escolar. Hoje eu vejo que é humanamente impossível um articulador, coordenador de conselho escolar estar atuando em outras áreas que não seja só na articulação e coordenação dos conselhos escolares. Então hoje eu trago essas atribuições que nós construímos aqui em Rio das Ostras e com fundamentação. E aí você me pergunta, Ivan, que fundamentação é essa? O decreto 1830 de 2018, ele é um decreto que foi criado aqui para construir o nosso GAFSE a nível municipal. E nesse decreto nós começamos a colocar as nossas atribuições, mas não as atribuições, na verdade a gente disse ali, o que o conselho precisa fazer. E aí com isso a gente pegou agora o decreto que a gente criou em 2018, mostrando qual é o papel do conselho escolar dentro das unidades escolares do município de Rio das Ostras, e aí cada artigo colocado, os incisos, mostra qual é a função e nós automaticamente pegamos as atribuições e atrelamos a essas funções que tem dentro do decreto que institui o GAFSE municipal no município de Rio das Ostras. Então vocês, da mesma forma, até para quem está chegando novo, vai precisar também fazer um decreto, uma resolução ou lei, eu não sei qual caminho que vocês vão utilizar. Aqui a gente utiliza os caminhos que é possíveis para que a gente possa realizar os nossos sonhos, nossos desejos e avançar dia após dia junto aos conselhos escolares, tá? Então por isso que eu acho que essa ficha de atribuições para os articuladores e coordenadores de conselhos escolares é muito importante, porque as pessoas acham que é pouco serviço. Só para vocês terem ideia, gente, são 61 atribuições que a gente conseguiu encontrar ao longo de um ano, que a gente já vem fazendo esse documento há muito tempo, tá? E agora esse documento já foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores para poder se transformar num documento legal, né? Então, assim, agora a gente está compartilhando com vocês para que vocês também possam construir em seus municípios. Vamos agora para a nossa terceira atribuição. Promover programas e projetos para o fortalecimento dos conselhos escolares. Aqui em Rio das Ostras, nós temos um programa de formação de conselhos escolares, que agora está sendo repaginado pelo nosso colega Delcio. Delcio está dando um foco aí, um gás, e tentando produzir, juntamente com o pessoal do pedagógico, um curso de formação que realmente faça diferença na vida dos nossos conselheiros. Então, promover programas e projetos de fortalecimento é papel do articulador. Seja um programa de formação, seja um projeto de você criar folders para que eles possam estar trabalhando com alguma ação que você, por exemplo, chegou uma ação do PDDE, né? Como agora está chegando Educação em Família, Educação Conectada, Brasil na Escola, Tempo de Aprender, você precisa criar algum projeto para fortalecer os seus conselheiros para serem fiscalizadores, participar desse processo e entender ele. Então, também é projetos pontuais que você pode estar criando. Então, é papel também do articulador. Também estamos protegidos dentro do Decreto Municipal 1830. Estimular, o quarto, estimular a integração entre os conselhos escolares. A gente aqui
sempre procurou fazer isso, porque a gente observou que algumas escolas estavam conseguindo comprar mais itens para suas unidades escolares do que uma outra, e algumas estavam comprando, mas comprando mais caro do que a outra. E aí a gente propôs o quê? Gente, vocês precisam se conectar, vocês precisam conversar, vocês precisam falar uma com as outras. Vocês têm uma dificuldade tremenda de arrumar os 3 orçamentos. Por que uma não faz um orçamento, a outra faz outro orçamento, a outra faz, e vocês depois utilizam esse orçamento para ambas? Comecem a trabalhar em conjunto, comecem a trabalhar de forma participativa e colaborativa. Foi a proposta que nós criamos aqui. Então hoje, a integração, inclusive aqui, a Secretaria de Educação disponibiliza uma van para levar as diretoras que têm a necessidade de fazer compra em outro município, em outro lugar. Isso foi um ganho maravilhoso por conta dessa integração, de entender que não vai uma só. Já pensou uma van para cada diretor? Loucura, não tem condições. Mas imagina 4, 5 dentro do mesmo, indo fazer as compras que se faz necessário. Então isso é muito importante e isso é papel do articulador, coordenador, promover dentro do conselho escolar, tá bom? O quinto, estudar e propor as alterações nos instrumentos oficiais referentes aos conselhos escolares. Gente, construiu o conselho escolar, ou melhor, instituiu o estatuto, fez a ata, fez a eleição, acabou? Não, não acabou não. Aqui no município de Rio das Ostras, nós nos juntamos uma vez no ano, pelo menos, para poder ver quais são as alterações necessárias, o que a gente pode melhorar devido às informações que a gente pega em outros municípios. Então essa troca, esse compartilhamento, ele é muito importante. Agora mesmo eu estou entregando a vocês um compartilhamento de algo que eu tenho certeza que muita gente vai falar assim, obrigado, porque muita gente tem me procurado e pedido isso. Então vai falar, obrigado, agora eu tenho como sentar com o meu secretário e falar para ele que eu não posso mais estar exercendo determinada função, porque ou eu fico nisso ou eu fico no outro. Porque senão, gente, se não tiver uma pessoa designada para fazer somente a parte de conselhos escolares, a gente não vai avançar. Eu estou falando aqui, eu ainda estou na quinta ainda. Eu estou na quinta. São 61 atribuições. Eu não vou falar todas elas agora aqui, porque não tenho a condição de fazer isso. Agora nós vamos aqui, aí estudar, propor alterações, além dessas que nós estudamos e percebemos a fragilidade que ficou, algum artigo, algum inciso ou algum parágrafo, a gente faz essas alterações que a gente acha necessário em determinados assuntos, a gente também ainda tem a influência externa. O Banco do Brasil criou um problema aqui enorme de troca de presidente, a gente teve que fazer, no momento aqui a gente precisou fazer uma modificação dentro de um determinado parágrafo, lá dentro de um artigo, para poder atender às necessidades do banco. Olha só, então a gente precisa ter esse tempo para isso, para fazer estudo e para poder estar fazendo as alterações que se fazem necessárias. A sexta, aqui no nosso caso, a gente tem uma fragilidade na nossa... na criação dos nossos conselhos escolares. Aqui a nossa fragilidade é a seguinte, aqui a gente ainda não é lei, mas creio que a gente vai ser lei, com certeza. Desculpa, a partir do ano que vem a gente vai ter uma lei, eu creio nisso, espero isso ansiosamente, vou ficar em cima e cobrando isso, porque a gente avançou anos-luzes à frente de muitos municípios, não é possível que a gente vai continuar ainda baseado numa resolução. A resolução 14 é que ampara a gente ter os conselhos escolares implantados e implementados dentro das escolas. E aí a gente precisa modificar isso. Então, a sexta atribuição nossa é criar uma força-tarefa para encaminhar ao secretário municipal, que já foi encaminhado, se eu não me engano, tá? Encaminhar ao secretário municipal de educação sugestão de um projeto de lei dos conselhos escolares. Se não foi, tem um projeto praticamente quase esboçado. Se não foi, foi por uma questão de alguma coisa, por conta da pandemia, a gente não conseguiu avançar. Mas eu lembro que a gente estava estudando sobre isso para pedir e pleitear para que seja um projeto de lei, Afinal, isso nos ampara muito mais. Então, gente, aqui é só uma pequena entrada. Eu vou avançar mais um pouquinho para mostrar o segundo slide. Nós vamos também só ir até esse. Depois eu vou deixar por conta de vocês. Se vocês precisarem de maiores instruções, eu faço outro vídeo para a gente poder estar compartilhando isso com vocês, tá bom? Então vamos aqui até a 12, tá? E depois eu vou estar parando e deixando para uma outra oportunidade.
A sétima é o seguinte: apoiar os conselhos escolares na construção coletiva de um projeto educacional no âmbito da escola, em consonância com o processo de democratização da sociedade e diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Aí vem aqui, uma construção coletiva de um projeto educacional no âmbito da escola. A gente até tentou, né, fazer esse movimento coletivo de um projeto educacional no âmbito da escola, porque aí é na escola, né, e que esteja em consonância com a sociedade e as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação. Então, por conta da pandemia, a gente não avançou nisso aqui, mas a gente tem algumas ideias, alguns projetos para poder trabalhar nessa área, porque é um apoio, né, na construção coletiva, mas em âmbito educacional no ambiente da escola, não é na secretaria. Então a gente precisa fazer esse trabalho convidando, aí é um trabalho de mobilização e articulação, convidando os membros, os personagens do conselho escolar e até a comunidade local e escolar para participar de um movimento para criar esse projeto no âmbito da escola, entendeu? Então a gente não conseguiu avançar muito nesse daqui, mas existe um trabalho em cima disso, mas isso também é uma das atribuições. Oitava, promover a cultura de monitoramento e avaliação dos conselhos escolares no âmbito das creches da escola. Gente, essa oitava aqui, por isso que eu fiz questão de avançar mais um slide, essa oitava aqui ela é muito séria. Aqui em Rio das Ostras, nós temos o papel e o hábito de visitar as unidades escolares pelo menos 2 vezes no ano. Eu não acredito, no meu tempo que eu trabalhei no privado e no meu tempo que eu trabalhei no público, eu não consigo acreditar que a gente consiga ter êxito, sucesso em qualquer ação, em qualquer projeto, em qualquer trabalho que a gente vai fazer, se não houver acompanhamento e avaliação. Se não há isso, a gente vai sempre estar deparando e reclamando com a seguinte, vamos estar sempre produzindo a seguinte mensagem: os conselhos não funcionam, é muito difícil. Vai ser difícil. É preciso ter esse monitoramento e avaliação para que a gente possa cada dia mais ajudar os nossos conselheiros a realmente desenvolverem seu papel dentro da escola. Se não houver isso, não há condições. Então eu fico assim, um pouco preocupado em municípios onde o articulador não vai na escola. Articuladores, vocês precisam ir à escola para poder ver o trabalho que está sendo feito e a gente poder fortalecer. Olha só o nosso nome, de fortalecimento, Grupo Articulador de Fortalecimento. Então não tem como. Aí as pessoas dizem, mas eu não tenho tempo. Eu entendo. E é por isso que a gente está trazendo esse documento agora aqui, esse documento à luz aqui, né, colocando em pauta, para que vocês possam, com esse documento, levar ao secretário e pedir, pleitear ele. Secretário, eu tenho certeza que aqui em Arraial do Cabo, Cabo Frio, onde tem Arraial, a secretária que é alinhada com a nossa articuladora Barba, onde a gente tem a secretária lá em Cabo Frio, que é alinhada com a nossa articuladora Priscila, onde tem também secretário lá em São Pedro, que é alinhado com Leila e com o menino que também está lá hoje como articulador, me fugiu o nome aqui, às vezes foge, desculpa, gente. Tem também a Keila lá, que está super alinhada no município dela, ganhou uma força tremenda quando as pessoas conheceram o movimento, sabe da força do movimento. Hoje a Keila tá expandindo os negócios lá com força por conta disso. Quando a gente começa a apresentar o movimento e mostrar o que a gente quer fazer, gente, tudo vem ao nosso favor. Então é muito importante a gente ter esse material para conversar com os nossos secretários e pedir para que nós possamos ficar de forma exclusiva para os conselhos escolares. Depois que vocês mostrarem todas essas atribuições para eles e levarem um pouco dessa fala que eu estou passando para vocês e vocês conversarem com eles, eu tenho certeza que vocês vão ter todo o respaldo para ficar de forma exclusiva para o conselho escolar. Porque é muito trabalho. Chegou um momento agora, ainda mais com a chegada de várias ações que está lá na frente, as ações que vêm do MEC através do PDDE, do FNDE, que vem pelo FNDE para o PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Através disso, várias ações e vão surgir muitas outras. E as demandas cada dia são mais e mais e mais. Então aqui, eu toda vez, pelo menos 2 vezes por ano, eu vou em cada escola, visito elas. O monitoramento, eu levo uma ficha, eu converso com os conselheiros, eu verifico a parte se está tudo direitinho.
É um trabalho de monitoramento mesmo. E a avaliação, Ivan, eu faço uma avaliação com eles e pergunto, você sabe isso? Você está com dúvida de quê? A gente bate um papo, a gente faz, sabe, um trabalho realmente onde eu consigo reter a galera e conversar com a galera. Aí você vai me perguntar, Ivan, aí então é 100%? Não é, mas isso é um processo. Se eu não fizer, nunca vai acontecer. Agora, se eu fizer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, daqui a pouco ainda tem um detalhe. As pessoas começam a falar assim, tem que fazer isso porque fulano vai vir aqui. O que se chama isso? Monitoramento. A gente está monitorando. Então as pessoas, quando sabem que você está monitorando, elas começam a fazer. Se não fazem por amor, fazem por cobrança. Então é isso. Para que o conselho possa avançar e melhorar cada vez mais, precisa ter esse trabalho de monitoramento e avaliação nos conselhos escolares. E isso quem faz? Articuladores e coordenadores de conselhos escolares. Tá bom? Agora vamos para a 9ª. Sugerir a elaboração de um material instrucional através do Programa Municipal de Conselhos Escolares. O que é esse material instrucional, gente? Além da formação, você pode produzir folders. Por quê? Na verdade, você faz a formação e depois a pessoa não quer fazer de novo. Mas você pode produzir um folder, o que é conselho escolar, quais são os botar ali para estar sempre lembrando a ele o papel dele. Fazer vamos produzir um folder só para os presidentes de conselho escolar. Então vai um folder para a pessoa ali falando quais são as atribuições dela. Porque dentro do conselho escolar a gente tem lá bem explicitada, pelo menos no nosso estatuto, quais são as funções de cada um. Então a gente pode botar presidente de conselho escolar, não precisa ser via papel não, gente. Utiliza mais o digital, faz um PowerPointzinho, um material legal e envia. Estou enviando para todos os presidentes de conselhos escolares, para eles tomarem ciência. Isso é só para lembrar qual é o seu papel, sua atribuição. Então é esse quando ele fala aqui, ó, sugerir a elaboração de material instrucional, que é para instruir as pessoas através do programa municipal, que é o nosso programa que a gente tem dentro dos conselhos escolares. Então, esse papel é muito importante e a gente só consegue fazer isso se a gente tiver tempo, se a gente tiver tempo disponível para poder fazer. Vamos para a 10ª. Instituir e articular a manutenção do Fórum Municipal dos Conselhos Escolares. Senhoras e senhores presentes aqui, quantos de vocês não fizeram fórum até agora? Ou quantos de vocês não fazem fórum ou nunca fizeram, ou nem sabem que tinha que fazer fórum para os conselhos escolares? Então é muito importante. O fórum é um momento da gente conversar e debater sobre assuntos. O fórum serve para debater sobre determinados assuntos e temas. O que acontece? Agora mesmo a gente está vivendo um momento muito difícil e delicado no nosso país. Eu sugiro para o nosso município aqui de Rio das Ostras, a partir do ano que vem, que nós possamos criar o nosso primeiro fórum falando sobre democracia, o que é representante, o que é representado e conselho escolar. São os 3 temas que eu acho que deve ser abordado para o nosso próximo fórum. Por quê? Democracia. Você precisa entender o que é democracia. Você precisa entender o que é ser representante e o que é ser representado. Quando você entender o que é democracia e o que é representante, o que é representado, eu posso te convidar para vir para o conselho. Por isso que eu desenvolvo em 3 partes e dando nessa ordem. Primeiro falo democracia, vamos desenvolver, vamos debater, vamos discutir, ou melhor, vamos dialogar sobre o tema democracia. Depois vamos fazer o tema representante e representado, que é muito importante. Eu estou no conselho escolar. Eu não sou o presidente porque é bel prazer, não. Eu fui escolhido. Então eu sou o presidente. Para alguns casos que tem que o presidente já é posto, relevem. Mas para os casos, então, para vice-presidente, tesoureiro, conselho fiscal, eu sou representante de um grupo. Eu preciso e devo dar satisfação a esse grupo. Então por isso que eu falo do papel do representante e do representado, porque nesse país agora a gente viu claramente que as pessoas não sabem o que é isso. Então reforçar isso através dos fóruns. Afinal, a gente precisa falar de gestão democrática. E é esse papel dentro do fórum que a gente vai fazer. Falar de democracia, representante e representado. E aí quando eu entendo o que é democracia, quando eu entendo o que é representante e representado, eu obviamente posso convidar o cara para participar do conselho. Eu já trabalhei os 3 pontos. Aí, os 2 pontos. Aí eu posso ir para o terceiro, porque eu convido ele. Porque no conselho escolar é isso.
Eu preciso entender esse movimento de democracia, eu preciso entender o que é representante, o que é representado, para poder participar de fato e de direito. Senão eu só participo porque boto meu nome lá só de direito, mas de fato não. Então é muito importante a gente estar fazendo esse trabalho dos fóruns, que ano que vem possa pipocar vários fóruns, município afora aí, né? Para que a gente possa estar falando sobre conselho escolar e sobre a gestão democrática através desses pontos. Esse é um tópico que eu dou como sugestão, mas vocês podem escolher o que vocês acharem melhor. Mas aqui eu entendo que diante desse cenário que a gente passou de política, está na hora da gente começar a conversar mais sobre política, mas não diretamente da política. Vamos falar do conteúdo que tem na política, né? Então, o que é a democracia, o que é representante e representado, e esse movimento do conselho escolar, tá bom? E aí, gente, vamos para o 11º. Fomentar instrumentos de comunicação no site oficial do município para divulgar junto à sociedade as informações do conselho escolar. Também amparado pelo decreto 1830, tá? De 2018, artigo 4º, a gente está amparado para fazer essa fomentação. E quero aqui dar os parabéns para o município de Rio das Ostras por ter dado a oportunidade. Aí quem está pecando somos nós, né? A gente tem que começar a rever isso. Aqui tem um site da Secretaria Exclusivo da Educação. Ela está ligada à prefeitura, mas está lá. Quando você entra Educação Rio das Ostras, já entra no site institucional daqui do município. E lá nós temos uma seção só para o conselho escolar. E é isso aqui. Isso aqui foi uma conquista que a gente teve assim que criaram. Eu na época estava, né? Assim que criaram o site, eu estava lá na época, a gente estava junto, e eu falei assim, não vamos esquecer de fazer a sessão do conselho escolar. Aí eu lembro que o secretário até falou, fique tranquilo, Ivan, o conselho escolar já tem uma sessão. Eu, oba! Aí até brinquei com o Delcio, agora é papel seu, Delcio, começar a municiar as informações lá dentro do site. Por quê, gente? Vivi muito tempo no privado, mais do que no público, e digo para vocês, quem não é visto não é lembrado. A propaganda é a alma do negócio. Isso são frases de efeito que a gente escuta em toda hora, em todo tempo. Então, se você não coloca o que esse conselho faz, qual é a finalidade, qual é a missão, o que esse conselho muda totalmente a educação pública, ninguém vai participar. Agora, quando você começa a dar visibilidade, aí as pessoas, opa, esse negócio aí é bom. Esse negócio aí faz a diferença. Olha a quantidade de coisa que esse colegiado está fazendo. Que esse conselho aí que falam. Agora, se eu não faço isso, eu nunca vou ter um conselho forte. Precisamos ser mais fortes na propaganda, na comunicação dos nossos conselhos escolares. Dar mais visibilidade aos conselhos escolares. Que 2023 seja um ano para a gente dar mais visibilidade e ficar mais propagando os conselhos escolares a fim de fortalecê-los e fazer com que eles funcionem de fato, não só de direito. Tá bom? Então, o 12º aqui, último, elaborar um regimento interno do GAFSE. Isso aqui foi uma coisa que muita gente comentou no nosso grupo lá no WhatsApp e ficou essa preocupação, vamos criar, mas criou uma certa, vamos dizer assim, uma certa diferença, né, entre pensamentos, e eu não concordei, porque quando a gente viu um único regimento que enviaram para a gente, o regimento ele tinha mais cara do nosso estatuto do que um regimento. Aqui na cidade de Rio das Ostras já existe um regimento para todas as escolas e as escolas têm a permissão de fazer os ajustes que se fizerem necessário. Então, assim, eu não vi, até a Márcia falou assim, vamos pensar em alguma coisa. Eu falei assim, Márcia, não vamos perder tempo, que é mais um documento e a gente está numa propaganda que diz o seguinte, menos é mais. Então, vamos procurar diminuir essa carga que já não é pouca. Precisamos otimizar para que fique menor. Então a gente não mexeu muito nisso, mas deixamos aqui, porque a gente não sabe amanhã ou depois quem possa vir após a gente. Precisa de querer e tem a intenção de fazer, fique à vontade. Chegamos ao 12º, tá? Eu não vou avançar, mas se caso houver a necessidade, aí eu vou pedir que vocês coloquem lá no fórum. Ivan, gostei da explanação que você fez das 12 primeiras atribuições dos articuladores. Você poderia continuar com as outras, até para a gente entender melhor, para a gente poder fazer no nosso município?
quero me colocar aqui à disposição de poder estar fazendo, porque assim, minha demanda de trabalho é muito grande, gente. Eu estou aqui me disponibilizando, tirando um tempo para fazer esse trabalho aqui para vocês, estou deixando de fazer o meu trabalho particular que hoje eu preciso fazer. Então assim, eu não vou avançar mais do que isso, mas eu quero que vocês saibam que esse aqui é um documento que vai ajudar muito vocês a terem um respaldo de poderem ficar exclusivos para os conselhos escolares em seus municípios, tá bom? Vou mostrar aqui todos agora, vou passar para todas as demais atribuições, mas não vou estar falando sobre elas não, tá? Só vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é a 13, é onde fala do FNDE, aí 13 e 14 também continua, inclusive amparado na resolução do FNDE, a resolução 15. Aí mais à frente a gente tem aqui mais 4 atribuições, que é a 15, 16, 17, 18, que também está trabalhando em cima do FNDE, trabalhando em cima do PDDE. São atribuições voltadas para que a gente possa monitorar, apoiar o FNDE juntamente ao programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE. Aqui a gente também tem mais 3 atribuições, que é a 19, a 20 e a 21, onde também continua tratando o FNDE, as unidades executoras que não têm, ou melhor, as unidades escolares que não têm unidade executora, e aí há um processo a ser feito nessas unidades escolares, tá bom? Aí a gente tem agora aqui mais 4, 22, 23, 24 e 25. Aí aqui a gente está em cima também do FNDE, para tratar de preenchimento de formulários, atualizações de documentos, que a gente precisa estar trabalhando em cima disso, porque depois a gente acaba sendo convidado pelo MEC a fazer isso, né? E a gente não precisa disso, a gente agora tem as nossas atribuições, a gente vai poder estar fazendo. Aqui a gente continua aqui, ó, trabalhando o FNDE. Alguma das atribuições aqui a gente só acompanha, tá? Na verdade, quem faz é o pessoal lá do orçamento, eles que trabalham com isso, que fazem isso, tá? A gente foi aqui até a 30. Agora nós temos mais aqui, vamos lá ver, 31, 32, 33, mais 4, que também trabalha. Olha como o FNDE é importante, gente. Olha a quantidade de coisas, de atribuições que são ligadas ao PDDE. Então aqui vocês vão estar vendo por que é importante. E ainda tem aqui, deixa eu ver, avançar aqui mais um pouquinho, sobre o comitê de gestor PDDE, que geralmente quem assume isso, né, a pessoa coordenadora do comitê é o coordenador de articulação, tá? Ele que assume essa função do PDDE, tá? E aqui já passa para FNDE em formato de apoio, onde eu falei para vocês, aqui a gente mais apoia, tá vendo? Apoiar, 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 apoiar. Do 35 até o 39 é apoiar, nós não executamos. Até porque se a gente fosse fazer isso, a gente não dava conta. Mas aqui a gente faz o apoio. E só o fato de fazer apoio, você precisa estar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? Aí aqui a gente avança mais um pouquinho, vamos lá. Vamos ver aqui, ó, do 40 até o 46. Aí aqui, ó, resoluções já voltada para a CEMED. Então tudo que é voltado para a CEMED, dever de casa, é nosso articulador. Aí conhecer a metodologia de orientação do programa de Dinheiro Direto na Escola, prestar assistência técnica de implantação e implementação, avaliar o planejamento de utilização de recursos de cada unidade escolar, analisar e aprovar os planos de programa, deliberar sobre os planos que foram aprovados. E aí isso aqui é uma série, tudo voltado para dentro da Secretaria de Educação. Então, o que está dentro da Secretaria de Educação agora voltou para a gente e é a gente que tem que fazer. E não é pouca coisa. Aí aqui do 47 ao 50, continua os respaldos aqui, né, que a gente tem na resolução da CEMED, tá? Então aqui, assessorar, monitorar os itens adquiridos, participar das reuniões, encontros, seminários de formações promovidas pelo MEC, a gente ainda tem que ir para as nossas reuniões de formações do MEC e do próprio GAFS estadual. E 49, participar da reunião dos conselhos escolares, que eu falei para vocês, a gente precisa participar das reuniões, pelo menos uma por ano num conselho. Vou fazer reunião hoje, então vocês procurem estar presente lá e elaborar um relatório final da gestão de recursos utilizados pelas unidades escolares. Ao final, a gente precisa estar elaborando um relatório de o que foi feito com esse recurso, até para a gente entender, gente, se foi feito, se foi utilizado de forma correta. Então, por isso que é muito importante, ao final de cada ano, né, letivo, a gente poder estar indo ver como é que você gastou, o que você achou, por exemplo, tempo de aprender. O que você achou do tempo de aprender?
tem te ajudado? Fez a diferença em alguma coisa para essas nossas crianças? Esse projeto que o governo federal mandou? Então, essas questões que a gente tem que estar fazendo. Então, elabora um relatório final para poder estar colocando sobre isso, tá? E aí aqui a gente tem os 51, 52, 53 e 54, que são propostas que a gente fez, né? Só que essas propostas, gente, a gente não está amparado ainda. Porém, tá aqui, ó, propostas de formalização, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Propostas de formalização de atribuição executada, mas ainda ausente de normativo legal. Então a gente aqui não tem uma base legal para estar fazendo isso, mas a gente já faz, que é fomentar a implementação e implementação dos grêmios estudantil. A gente ainda não teve uma força-tarefa em cima disso, mas sempre que a gente vai nas reuniões, a gente procura falar sobre os grêmios estudantis, e isso é uma força-tarefa que eu, desde que estava na CEMED, levantei essa bandeira, porque eu tenho o maior prazer de querer ouvir o aluno, porque eu acho que a gente está ouvindo muito pouco o aluno, e o aluno tem muito a entregar, tem feito algumas ações por fora aí, e eu tenho visto o quanto o aluno pode entregar, e a gente precisa fazer isso. Então, isso aqui é uma proposta que a gente já tem executado, tem fomentado isso nas escolas, mas ainda não está amparada, né? Não tem um respaldo legal para isso. Até tem, né? Se a gente for ver um pouquinho lá no PME, que eu participava do Plano Municipal de Educação, no PME, lá no artigo 19, fala tanto do conselho, e também ele expressa também o grêmio estudantil, na meta 19 do PME. E aqui a gente tem a participação da elaboração do Estatuto dos Grêmios Estudantis, também voltado para o Grêmio. Essa parte aqui, as duas, 50 e 50, foi mais voltada para o Grêmio. Elaborar material instrucional para o período pré-eleitoral e eleitoral dos conselhos escolares das creches de escola da rede municipal. Elaborar um material instrucional, a gente já elabora esse material. É um material para poder eles terem, né, o respaldo toda vez que for fazer eleição, porque a gente vai lá, faz a implementação uma única vez. Depois, a gente não dá conta, porque aqui os nossos conselhos praticamente é quase igual Caxias e outros municípios aí, que vira todos ao mesmo tempo, né? O mandato, acontece eleição, né? Eleições a cada 2, 3 anos. Aqui a gente até ampliou. Outra coisa também que é muito importante a gente estar atento a isso, tá, gente? Aqui o nosso município já avançou nisso. A gente ampliou o número de tempo de mandato aqui, 3 anos. A gente era 2, se eu não me engano, a gente ampliou para 3 anos. E tem municípios aí também avançando, ampliando para mais. É muito importante a gente estar fazendo isso, tá? E aí aqui a gente vem para o 54, que é acompanhar o processo eleitoral até o registro da ata em cartório. A gente já faz também isso quando a gente vai fazer a implantação, só que agora, assim, é muito importante, porque às vezes as pessoas estavam indo para o cartório e voltando. Então o que a gente fez? Antes de ir para o cartório, dá uma passada aqui na nossa sala, para a gente poder dar uma olhada e você ir com segurança e tranquilidade. Quantas vezes as pessoas vão até a nossa sala e a gente chega lá e a gente consegue encontrar realmente que havia necessidade, senão ela teria que ir e voltar, e isso causa um transtorno. O diretor sabe como é que é, eles têm as atividades deles, e até as pessoas de secretaria, membros dos conselhos escolares têm essa dificuldade de ficar indo no cartório, chegar lá, passa um tempão, os cartórios têm fila, todo mundo sabe, né? Passa um tempão, não chega lá na hora, falta determinado documento. Então, acompanhar o processo eleitoral é uma das coisas que a gente tem feito e tem obtido êxito em cima disso, tá bom? E aí, para finalizar, vamos ver os últimos aqui. Ufa! De 55 a 61 também atribuições que a gente já exerce ou propõe a exercer e não tem um respaldo legal, uma normativa legal para isso, que é a 55, a 56, 57, 58, 59, 60 e 61, tá? E entre delas aqui vocês vão ler aí, o documento vai estar posto lá dentro do fórum para vocês olharem, de repente concordarem ou não, ou tiverem necessidade e vontade de acrescentar o de vocês, tá bom? Perguntaram pra gente se o nosso setor, como ele poderia funcionar. Aí a gente deu a sugestão, que é aqui a 9ª, né? Descreva aqui eventual sugestão ou comentário que você gostaria de fazer a esta comissão de reavaliação das atribuições relacionadas à estrutura e às atribuições da Secretaria Municipal de Educação. E aí a gente colocou: entendemos que, para auxiliar na otimização e estruturação do novo organograma da CEMED, sugerimos uma nova organização na forma de atuação dos setores que lidam com os conselhos escolares e suas prestações de contas, ficando assim: propomos que fosse criada uma coordenadoria do GAFSE e das ostras, composto por
articulação dos conselhos escolares e grêmios estudantis, orçamento e prestação de conta, pessoas designadas para fazer esse trabalho, e o 3, que é o Comitê Gestor do PDDE Interativo e Ações Agregadas. O 1 e o 3 já é por conta nossa, articuladores, tá? Nós como articuladores, eu e Márcia, tanto é que a parte de articulação dos conselhos escolares e grêmios estudantis era eu, Márcia e Delcio que cuidava disso. E o 3, como eu era 40 horas exclusivo para o conselho escolar, eu cuidava do Comitê Gestor PDDE Interativo e Ações Agregadas. Eu fiquei responsável para ser o coordenador do Comitê Gestor. Por isso que eu tenho um pouquinho de mais, eu tenho essa facilidade mais para falar sobre as verbas, sobre os programas do PDDE Interativo. E isso é muito importante vocês criarem, porque eu não sei se vocês observaram, isso agora teve até no PDDE Diagnóstico, né? Então vocês viram que agora o comitê não é só na secretaria. Se a nossa secretaria ainda não tem, crie um comitê gestor dentro da secretaria de vocês, porque agora tem na secretaria e também tem na escola, ok? E é isso, pessoal, finalizando aqui, tá? A gente agora acaba aqui. Aí ficou esse quadro aí, mostrando como a gente deu como sugestão, né? Eu montei esse organograma aqui, para que a gente pudesse mostrar para eles como a gente acha que deveria ter uma coordenadoria dentro da estrutura da CEMED, diretamente para o GAFSE nosso local aqui de Rio das Ostras, e com esses setores aí, articulação dos conselhos escolares, orçamentos e prestação de contas e comitê gestor, ok? Bem, é isso, pessoal, eu espero poder ter ajudado a vocês a entender um pouquinho sobre as atribuições, muitos, né? Mas muitos mesmo procuraram a gente para poder entender um pouco sobre isso, e eu queria muito deixar esse esclarecimento para vocês, e se for possível depois eu falo um pouco mais das outras atribuições ponto a ponto, tá bom? Só não vou falar mais, que já foi aí 50 minutos, é um tempo de aula, né? Então eu não posso passar disso não. Sei que quem tiver interesse vai ver tudo para poder entender o que é as nossas atribuições e tentar, através desse documento, pleitear a sua permanência efetiva e constante só nos conselhos escolares. Boa sorte a todos vocês, desejo aí que vocês consigam alcançar esse objetivo, porque eu acredito que só assim a gente consegue fortalecer os nossos conselheiros, nossos conselhos escolares mais e mais a cada dia. E que 2023 seja o ano da virada, possamos fazer a diferença, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.